Um coração alegre é remédio eficaz, mas um espírito abatido resseca os ossos. Provérbios, capítulo 17, versículo 22. E se eu dissesse que existe um santo que dançava, fazia piadas, usava roupas ridículas de propósito e ainda assim foi um dos maiores místicos da história da igreja? Num mundo que associa santidade a rostos sisudos e penitências severas, São Felipe Neri nos mostra algo revolucionário. A alegria é um caminho legítimo para Deus. Ele fez cardeais rirem, papas se emocionarem e milhares de jovens abandonarem a vida de pecado. Tudo isso com um sorriso no rosto. Esta é a história do apóstolo de Roma, o santo que transformou a cidade dos Césares com a arma mais improvável, o bom humor. Felipe Neri nasceu em 21 de julho de 1515, em Florença, na Itália, berço do Renascimento. Filho de Francisco Neri, um notário, e de Lucrécia Soldi, que faleceu quando Felipe ainda era muito jovem. Desde cedo, Felipe demonstrava uma alegria contagiante. Os vizinhos o chamavam de Pipo Buono, o bom Felipe. Era uma criança dócil, obediente e extremamente brincalhona. Aos 18 anos, foi enviado para trabalhar com um tio rico em San Germano, perto de Monte Cassino. Tinha tudo para se tornar um próspero comerciante e herdar uma fortuna considerável. Mas algo aconteceu. Visitando o mosteiro beneditino de Monte Cassino, Felipe experimentou o que ele chamaria de sua conversão. Olhou para aquela riqueza prometida e pensou: e depois? Abandonou tudo, tudo. Foi para Roma em 1533, sem dinheiro, sem planos, apenas com a certeza de que Deus o chamava para algo maior. Em Roma, Felipe viveu como um eremita urbano. Trabalhava como tutor de 2 jovens em troca de um quartinho minúsculo e uma refeição frugal por dia: pão, azeitonas e água. Passava as noites em oração nas catacumbas de São Sebastião, entre os ossos dos mártires. Ali, no silêncio dos túmulos, conversava com Deus. E foi ali que, em 1544, no Pentecostes, aconteceu o evento que marcaria sua vida para sempre. Enquanto orava, Felipe sentiu um globo de fogo entrar em sua boca e descer até seu coração. O amor de Deus o invadiu com tal força que ele gritou: "Basta, Senhor! Basta!" Seu coração literalmente se dilatou. 2 de suas costelas se quebraram para acomodar aquele coração inflamado. A medicina confirmaria isso após sua morte. Não era metáfora, era físico. A partir daquele dia, Felipe nunca mais foi o mesmo. E Roma também não seria. Felipe não queria ser padre, achava-se indigno. Mas seu confessor, Persiano Rosa, praticamente o obrigou. Foi ordenado em 1551, aos 36 anos. E então começou sua verdadeira missão. Roma, no século XVI, era uma cidade de contrastes violentos. De um lado, a grandeza da igreja. De outro, a decadência moral, prostituição, violência, indiferença religiosa. Os jovens estavam perdidos. Felipe decidiu resgatá-los, mas não com sermões pesados ou ameaças de fogo do inferno. Ele os conquistou com música, passeios, jogos e piadas. Fundou os oratórios, encontros informais onde se cantava, se rezava, se conversava sobre a fé e, sim, se ria muito. Os jovens iam em massa. Desses encontros nasceu a Congregação do Oratório, aprovada pelo Papa Gregório XIII em 1575. Felipe Neri se tornou o confessor mais procurado de Roma. Cardeais, papas, nobres, mendigos, todos queriam se confessar com ele. Passava até 12 horas por dia no confessionário. Morreu em 26 de maio de 1595, aos 79 anos, após celebrar missa e ouvir confissões o dia inteiro. Suas últimas palavras foram de alegria. Foi canonizado em 1622,
junto com Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, Santa Teresa de Ávila e Santo Isidoro Lavrador. Agora vem a pergunta que não quer calar. Por que um santo fazia questão de ser engraçado? A resposta está em uma palavra: humildade. Felipe Neri tinha tanto horror à vaidade, especialmente à vaidade espiritual, que inventou os métodos mais absurdos para se humilhar e impedir que o tratassem como santo. Veja algumas das coisas que ele fazia. A barba pela metade. Certa vez, raspou apenas metade da barba e saiu assim pelas ruas de Roma. Quando as pessoas olhavam espantadas, ele sorria e acenava. O casaco de pele no verão. Em pleno verão romano, sob sol escaldante, Filipe vestia um enorme casaco de pele e saía para passear. Quando perguntavam se não estava com calor, respondia: "Estou treinando para o purgatório." Danças na sacristia. Antes de celebrar missa, às vezes pedia aos acólitos que dançassem com ele na sacristia. Dizia que precisava esfriar um pouco o fervor para não levitar durante a celebração. Coisa que, aliás, já havia acontecido. O livro de piadas. Quando recebia visitas importantes, cardeais, bispos, nobres, Filipe às vezes os recebia lendo em voz alta um livro de piadas. A mensagem era clara: não me trate como santo, o gato no colo. Durante conversas espirituais profundas, ele de repente pegava seu gato e começava a fazer carinho no animal, mudando completamente o tom da conversa. Mas não se engane, por trás dessas loucuras havia uma sabedoria profundíssima. Filipe sabia que o orgulho espiritual é o mais perigoso dos pecados. Muitos começam bem na vida espiritual e depois se perdem, achando-se melhores que os outros. Ele dizia: a verdadeira prova de santidade não são os milagres, mas a humildade. E também, desconfio de quem não ri. Quem não sabe rir não conhece a Deus. Para Filipe, a alegria era a evidência da fé. Se Deus nos ama, se a salvação é real, se o céu nos espera, como podemos viver tristes? A tristeza, para ele, era um terreno fértil para o demônio. Já a alegria era uma fortaleza. Vivemos tempos pesados, notícias ruins, polarização, crises. A tentação de viver na amargura é real, mas São Felipe Neri nos lembra de algumas verdades essenciais. Primeira lição: a alegria é uma virtude, não uma fraqueza. Ser alegre não significa ser superficial. Felipe Neri conhecia profundamente o sofrimento humano. Passou horas consolando moribundos, pecadores desesperados, almas em agonia. Mas ele sabia que a alegria cristã não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que Deus venceu. Segunda lição: o humor é uma arma contra o orgulho. Quem sabe rir de si mesmo dificilmente cai na armadilha da vaidade. Filipe usava o humor como ferramenta de santificação pessoal. Ele nos ensina: não se leve tão a sério. Você não é tão importante assim. E isso é libertador. Terceira lição: a santidade é atraente. Filipe não conquistou milhares de jovens com cara feia e discursos de condenação. Ele os atraiu com alegria, acolhimento e verdade. A fé católica não é um peso, é um alívio. E quando vivemos isso de verdade, as pessoas percebem. Quarta lição: eu prefiro o paraíso. Esta foi a resposta de Filipe quando o Papa quis fazê-lo cardeal. Recusou todas as honras terrenas porque tinha os olhos fixos no que realmente importa. State bone, se potete. Sede bons, se puderdes. Era seu conselho mais frequente. Simples assim. São Felipe Neri nos deixa um convite. Não transforme sua fé em um fardo. Não faça da religião uma máscara de tristeza. Não confunda seriedade com cara fechada. A alegria dos santos não é ingenuidade, é vitória. É a certeza de que, no fim, o amor vence. A morte foi derrotada. O paraíso é real. E se o paraíso é real, por que viver como se não fosse?
Um santo triste é um triste santo. Assim dizia São Francisco de Sales, amigo de São Felipe Neri. Que São Felipe Neri interceda por nós, que ele nos ensine a rir das nossas misérias, a não nos levarmos tão a sério e a viver a fé com a alegria de quem sabe que já vencemos. A fé que atravessa os séculos para a vida que você vive hoje. Ecclesia Perennis. Você já frequenta alguma paróquia? Diga nos comentários o nome da sua paróquia e do seu padre, e também de qual cidade você é. Vamos juntos fortalecer nossa fé para chegarmos ao nosso destino final, a salvação. Agora, uma breve oração a São Felipe Neri. São Felipe Neri, rogai por nós. Ensinai-nos a amar a Deus com alegria, a servir ao próximo com bom humor e a nunca perder de vista o paraíso. Amém. Deus abençoe você e sua família. A alegria do Senhor é a nossa força. Até mais. Paz e bem.